Salve nação! Saudações! Galera, o Rossi falou com a ESPN Brasil e eu vou trazer aqui para você este corte agora. E tem também a projeção, galera. Meio de semana decisivo. Flamengo e Bragantino, Fortaleza e Botafogo. Vamos falar sobre isso, chances de título. Se o Flamengo empatar, como que fica? Se o Flamengo vencer, o Bragantino, como que fica? Se perder, cara, tudo aqui agora. Tomara que vença, né? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bem rapidinho, vamos lá pro vídeo, simbora! A ESPN teve uma entrevista exclusiva com o goleiro do Flamengo, Rossi, que avaliou um pouquinho a situação atual do clube na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, entre outros assuntos. Exclusiva. Hoy en día, a nivel nacional, a nivel mundial, uno de los clubes más grandes, a nivel nacional. Creo que es el más grande de Brasil. La verdad es que tenemos el apoyo, ¿no?, de la torcida ahí, que está siempre ahí llenando el estadio. La verdad que jugar en el Maraca lleno es algo increíble. Tenemos jugadores de experiencia, tenemos jóvenes que están tomando bien su papel. Y nada, son partidos, o sea, es partido a partido, tratar de dar lo mejor. Sabemos que tenemos, desde mi punto de vista, el mejor equipo, mejor plantel, ¿no?, de Brasil, y creo que nos da para pelear hasta el final, y eso es lo que vamos a hacer. Según las estadísticas, el Brasileirao es la segunda mejor liga del mundo atrás de la Premier League, y creo que es por esto que lo que pasa ahora, ¿no?, tener 5 equipos a diferencia de 3-4 puntos, faltando 5 partidos. 4 partidos, creo que hoy estamos ahí cerca de la punta del Brasileirao. Hay que seguir trabajando y mejorando para intentar llegar lo más cerca posible del título. Obviamente que igualmente nuestro objetivo principal es la clasificación a la Copa Libertadores el año que viene. Vamos lá, o Rossi falou sobre chances de título. A rodada no meio de semana tem muito jogo emparelhado. Óbvio que tem mais coisa que pode acontecer, mas só em 2 jogos a gente pode ter toda essa movimentação. O Botafogo, que viaja e enfrenta o Fortaleza, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino. Esses jogos são na quinta-feira, então vamos lá. O Botafogo, que é o segundo, se ele vencer, vira líder, 63 pontos. Se ele perder ou empatar, ele é segundo, ele fica em segundo se ele perder ou empatar e o Bragantino tropeçar. Então, se ele perder ou empatar e o Bragantino tropeçar, ele mantém essa posição. O Bragantino é segundo se vencer e o Botafogo tropeçar, terceiro se empatar e cai para quinto se perder. O Flamengo, que hoje é sexto, vai para terceiro se vencer, vai para quinto se empatar e permanece em sexto se perder. Isso são algumas das hipóteses só desses 2 jogos. Tem muita coisa em jogo para acontecer nesse meio de semana, Kifuri. Pois é. Tem muita coisa em jogo, o nível de competitividade na parte de cima da tabela. Na parte de baixo não precisa nem falar, né? Na parte de cima da tabela vai prometer uma sequência de rodadas em que a gente vai precisar prestar atenção, o que é algo muito surpreendente, né? A gente vem falando aqui desde algum tempo, quando começou esse processo de derretimento do Botafogo, que a vantagem era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que mesmo com tudo isso que aconteceu, o Botafogo é um dos candidatos ao título do ponto de vista percentual, com melhor projeção, que talvez se você perguntasse para um torcedor botafoguense no começo do campeonato, olha, não posso te contar como que nós vamos chegar até aqui. Isso eu não posso contar. Mas, na rodada 34? Na rodada 34 ali, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, essa vai ser a situação. Me dá. Você topa ou não? Óbvio. Me dá. O torcedor botafoguense, sem saber de como teria sido a caminhada do time, fala assim, ótimo, eu quero agora, me fala onde eu tenho que assinar, né? E aí, Palmeiras, acho que o Red Bull Bragantino perdeu um pouco de força decisiva justamente agora, na hora em que a coisa começou a apertar, o que não significa que a campanha não seja ótima, ela só aparentemente não vai terminar como a gente imaginava, né? Com a força, né? Com essa pressão que o time de Bragança Paulista poderia colocar na parte de cima da tabela. E eu também não acho que o Flamengo tem condições aí, pensando em tudo o que aconteceu e a situação matemática, para apertar agora. Então, eu
Acho que é preciso respeitar quem sabe ser campeão, quem conseguiu ser campeão nos últimos anos. O Flamengo não conseguiu ser campeão nos últimos anos não, né? Claro que eu estou falando do Palmeiras. E se deixarem, o Abel vai comemorar mais uma taça. Tomara que quebrem a cara, tomara. Tô dando uma olhada aqui na matemática. Se o Flamengo vencer, ele vai para terceiro, como a gente mostrou, a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder. Quer dizer, é o líder, dependendo do que aconteça com o Botafogo no jogo Fortaleza. Mas assim, coloca as mangas de fora, as garras de fora, Zupac. Desses 3 times que estão aí embolados, Botafogo, Brasil, que esses jogos geram para esse campeonato, na sua opinião? Que podem... bastante coisa. Assim, a gente vai ter a real noção, a definitiva noção do tamanho do salto que o Palmeiras deu depois do jogo do Botafogo, para a gente entender se o Palmeiras deu o salto para a liderança ou se o Palmeiras deu o salto para perseguir o líder Botafogo a hora que as coisas igualarem. E no caso do Botafogo, a gente vai ter a noção desse tempo. Com a chegada de um técnico novo, um respiro, respira, que do jeito que está não tem como seguir, o Botafogo ia despencar a tabela abaixo se o campeonato não parasse. O campeonato parou, técnico novo chegou, tentaram recuperar as peças. Será que isso vai ser suficiente? Porque o Botafogo não tem que voltar a ser aquele time o tempo. Faltam poucos jogos. Uma pequena melhora do Botafogo, pode dar o título para a equipe. Pequena melhora. Então, qual é o efeito desse tempo? Qual é o resultado prático da arrancada do Palmeiras? E no caso do Flamengo, embora a matemática permita que o Flamengo se aproxime do título, ainda acho fundamental o Flamengo ter noção do seu principal objetivo, que não é ser campeão. É garantir vaga direta na Libertadores. E está ameaçado. Claro que está. Então, a partir daí, é lucro. A partir daí, brigar pelo título é lucro. E embora o Red Bull Bragantino tenha fraquejado no momento em que era para se candidatar para ser campeão, eu sou o candidato ao título, e fraquejou nesses jogos finais dessa missão, também teve tempo de respiro e é um time muito bem treinado. Então, o jogo do Flamengo é um jogo muito difícil. Muito difícil. Sim. Né? Eu diria que até pela fase, se bobear, é um compromisso tão difícil quanto o do Botafogo lá em Fortaleza. O Fortaleza vem mal, caindo pelas tabelas. Perdeu do Cruzeiro. Então, acho que são 7 jogos sem vencer. Desde a final da Copa Sul-Americana, o time não venceu no Campeonato Brasileiro. Então, serão jogos cruciais para a gente mapear e entender esses últimos 4 jogos do campeonato. André, o que você imagina para esse Flamengo-Bragantino, o jogo em si? Então, o Bragantino, ele nos passou a ideia, né, num determinado momento, porque receberia o Botafogo, a distância era menor, por pontos perdidos havia uma situação muito, muito privilegiada para o Red Bull Bragantino, talvez pensar em troféu, mas como eu falei agora há pouco, perdeu um pouco da força nesse final. Mas existe aí uma parada em que as equipes todas vão se reagrupando e você pode recuperar algumas coisas, recuperar jogadores. No caso específico do Red Bull Bragantino, né, no sentido interno ali, trabalhar para se mostrar de novo como uma equipe que tem as suas chances e que precisa ser respeitada. E a ocasião não podia ser melhor, né? O time que o Red Bull Bragantino vai enfrentar, o alto nível, né, o alto perfil desse jogo, é mais uma dessas partidas que colocam frente a frente equipes que a gente precisa prestar atenção por tudo que está em jogo nessa fase final do campeonato. Então, eu acredito que nós vamos ver um Red Bull Bragantino forte de novo. Mas, né, como eu falei agora há pouco antes do nosso bloco de seleção brasileira, você falar antes do jogo é sempre muito arriscado. Só uma pequena coincidência do destino. O jogo do turno, Bragantino e Flamengo, ele também foi depois de uma parada FIFA. Né? Foi quando se esperava que o Flamengo do Sampaoli fosse melhorar. Foi uma goleada em Bragança. O Braga tacou-lhe 4 que poderia ter sido meia dúzia. A diferença é que agora o Tite, aparentemente, em pouco tempo, ele já tem mais domínio da estabilidade do time do que o Sampaoli, que era uma grande gangorra. E né? o gramado do Maracanã, recentemente trocado e bem cuidado para a final da Libertadores, vai que vai, sofrendo de novo, né? Porque vai ter jogo até agora assim. Tem jogo na terça, tem esse jogo, tem 3 dias seguidos. Tem Fluminense na quarta, no sábado o Flamengo joga de novo, não é isso? Galera, esta tela é boa, cara. Jogos atrasados nesta semana. Vamos lá, quinta-feira, hein? Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Bragantino. Para o Botafogo, cara, vamos lá, ó. Vira líder se vencer, chega a 63 pontos. Segundo colocado, se perder ou empatar,
e o Bragantino tropeçar. Para o Bragantino, segundo se vencer e o Botafogo tropeçar, ele chegaria a 62 pontos. Terceiro colocado se empatar, quinto colocado se perder para o Flamengo. Para o Flamengo, terceiro se vencer, chega a 60 pontos, quinto se empatar, chega a 58 pontos e continua em sexto lugar com 57 se perder. O que você acha que vai acontecer nesses dois jogos, cara? O Fortaleza, galera, depois da final da Sul-Americana, caiu demais. 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Será que chegou a hora do Fortaleza reagir, de vencer? O Botafogo, que nos últimos 4 jogos perdeu, se eu não me engano, os 4, né? Vem de 4 jogos sem vencer. Agora eu não me lembro se tem um empate, 3 derrotas ou 4 derrotas para o Botafogo. Não me lembro, mas o Botafogo tá mal também. O Bragantino vinha embalado e no último jogo empatou com o Botafogo. Ficou ali estacionado, 59 pontos tem o Bragantino. E o Flamengo, galera, é o Flamengo que oscila demais, o ano inteiro oscilando, desde o começo do ano, com todos os técnicos, com o técnico Vitor Pereira, com o Sampaoli e com o Tite tem uma melhora, porém continua oscilando, né? O Tite estreou com vitória, 2 vitórias seguidas, depois perdeu 2 jogos seguidos, venceu mais 2, empatou um jogo, né? Então, 7 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 4 vitórias. Este é o aproveitamento do Tite, né? Para este jogo tem que vencer ou vencer, cara. Se vencer, chegamos à terceira posição com 60 pontos e daí temos que torcer para tropeços de Botafogo e Palmeiras e também no Bragantino, né? É isso aí. E do Grêmio também, temos que torcer aí para o Grêmio tropeçar. Valeu, galera. Vídeo rapidinho aqui, merece o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, ative o sininho para não perder nada, tá bom? Saudações rubro-negras e fui!